A vingança de Helena Silvera. Prepare-se, porque quando Helena Sá decidiu revelar a verdade, ninguém saiu ileso. Imagine a cena. Limpa a garganta. O gala mais luxuoso de Nova York. 300 membros da elite da alta sociedade e um poderoso empresário que acredita ter enganado sua esposa perfeitamente. Mas ela descobriu tudo há 6 meses. E esta noite ela não veio apenas para dançar. O que aconteceu naquele palco foi tão devastador, tão perfeitamente calculado, que se tornou uma lenda na alta sociedade de Manhattan. Esta é a verdadeira história de como uma mulher transformou sua maior humilhação na vingança mais elegante já vista. Richard Miller ajustou sua gravata borboleta pela 3ª vez em frente ao espelho veneziano em seu escritório. O reflexo que o encarava era o de um homem de 50 anos, no auge do sucesso. Cabelos grisalhos, perfeitamente penteados, um terno italiano impecável e um sorriso que já havia conquistado dezenas de contratos milionários. Mas hoje, algo diferente brilhava em seus olhos castanhos, uma ansiedade que raramente permitia ser notada. O gala da Fundação Hope era o evento social do ano na cidade de Nova York. Empresários políticos, celebridades e a elite se reuniriam no luxuoso Hotel Pierre. Richard havia patrocinado o evento pelos últimos 5 anos, sempre acompanhado por Helena, sua esposa de 22 anos. Mas este ano seria diferente. Seus dedos tocaram delicadamente o convite dourado na escrivaninha de Mogno. 2 convites, na verdade. Um endereçado ao Sr. Richard Miller e Mintzilla Miller. O outro simplesmente ao Sr. Richard Miller e convidado. O segundo havia chegado discretamente através de sua secretária particular com um bilhete manuscrito que dizia apenas: para que possamos oficializar nossa união perante a sociedade. Com amor, Isabela. Isabela Carvalho. O nome ressoou em sua mente como uma melodia sedutora. Aos 32 anos, ela era tudo o que Helena havia deixado de ser. Vibrante, apaixonada, cheia de sonhos e ambições. Diretora de marketing de um de seus concorrentes. Ela havia entrado em sua vida há 6 meses durante uma conferência de negócios em Chicago. O que começou como uma atração profissional rapidamente se transformou em algo muito mais perigoso e avassalador. Richard se lembrava perfeitamente daquele primeiro encontro. Isabela havia questionado agressivamente suas estratégias durante uma palestra, forçando-o a defender suas opiniões com uma paixão que ele não sentia há anos. Após o evento, ela se aproximou para se desculpar, mas em seus olhos verdes, ele não viu arrependimento, mas desafio. Eles jantaram juntos naquela noite, e Richard descobriu que fazia décadas que não conversava com alguém que realmente o estimulava intelectualmente. Helena, por outro lado, havia se acomodado no papel de esposa da alta sociedade. Seus dias se resumiam a almoços de caridade, sessões de spa e supervisão da reforma de sua casa de campo nos Hamptons. Suas conversas giravam em torno de fofocas sociais e reclamações sobre a equipe. O amor que eles um dia sentiram havia se transformado em uma cordial convivência doméstica, interrompida apenas por discussões sobre investimentos e compromissos sociais. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Isabela. Meu amor, sua voz tinha aquela qualidade aveludada que sempre o fazia esquecer onde estava. Você está pronto para a nossa grande noite, Isabela? Precisamos conversar sobre isso. Richard hesitou, olhando para a foto emoldurada em sua mesa, onde Helena sorria ao seu lado durante uma viagem a Paris no ano anterior. Não tenho certeza se é a hora certa para Richard. Ela o interrompeu suavemente, mas com firmeza. Conversamos sobre isso ontem e na semana passada e no mês passado. Você disse que estava cansado de viver uma mentira, que queria tornar nosso relacionamento público. Foi você quem sugeriu que eu o acompanhasse ao baile. Era verdade. Durante um momento de paixão em seu apartamento, após uma discussão particularmente acalorada com Helena sobre sua constante ausência de casa, Richard havia declarado que estava pronto para deixar o casamento e começar uma nova vida.
Isabela havia irradiado de alegria, falando sobre como eles poderiam finalmente ser felizes juntos sem precisar se esconder. Mas agora, com o baile a apenas 2 horas de distância, a realidade bateu em sua porta como uma conta não paga. Helena não era apenas sua esposa. Ela era sua sócia silenciosa, possuindo 40% das ações da empresa. Seus advogados já haviam deixado claro que um divórcio poderia ser financeiramente catastrófico. Além disso, Helena vinha de uma das famílias mais tradicionais de Nova York, os Silveras, cuja influência política e social havia aberto muitas portas para seus negócios ao longo dos anos. Você me pega às 8? A voz de Isabela o trouxe de volta ao presente. Claro, ele respondeu, sua voz soando mais confiante do que ele se sentia. Use o vestido azul que compramos em Paris. Você estará deslumbrante. Depois de desligar, Richard caminhou até a janela de seu escritório no 22º andar. A cidade de Nova York se estendia diante dele. Um mar de luzes começando a piscar com a aproximação da noite. Em algum lugar lá embaixo, Helena estava se preparando em sua suíte, onde havia passado a tarde em um dos spas mais caros da cidade. Ela havia mencionado durante o café da manhã que usaria o vestido valentino que haviam comprado em Roma. Sua mente voou de volta para 3 horas atrás, quando Helena o havia ligado para confirmar se ele a pegaria às 7h30. Sua voz soou estranha ao telefone, mais fria do que o habitual, mas ele havia atribuído isso ao estresse dos preparativos. Helena sempre ficava nervosa antes de grandes eventos sociais, preocupada em causar a impressão certa. O que ela não sabia, ou pelo menos ele esperava que ela não soubesse, era que durante os últimos 6 meses, Richard havia construído uma elaborada teia de mentiras para manter seu relacionamento com Isabela em segredo, viagens de negócios inventadas, reuniões falsas, até mesmo um escritório reservado onde eles poderiam se encontrar discretamente, tudo cuidadosamente planejado para que suas 2 vidas não se cruzassem. Até esta noite, Richard olhou novamente para os 2 convites. Uma decisão precisava ser tomada. Ele poderia continuar vivendo a mentira, acompanhar Helena ao baile como o marido exemplar que toda a sociedade de Nova York conhecia, e se encontrar secretamente com Isabela em outro momento. Ou ele poderia finalmente ter a coragem de abraçar seus verdadeiros sentimentos, mesmo que isso lhe custasse tudo o que havia construído. Seu celular vibrou com uma mensagem de Isabela. Mal posso esperar para dançar com você na frente de todos. Será a nossa primeira dança como um casal de verdade. Então, quase imediatamente chegou uma mensagem de Helena. Querido, mudei de ideia sobre o vestido. Vou usar o dourado que você disse que era o seu favorito. Quero estar perfeita para você esta noite. Richard sentiu um suor frio escorrer por suas costas. Helena nunca mostrava esse tipo de atenção aos seus desejos em relação às roupas. Na verdade, ela raramente pedia sua opinião sobre qualquer coisa relacionada à sua aparência. Algo estava diferente, mas ele não conseguia identificar o quê. Suas reflexões foram interrompidas pela chegada de seu chofer, Charles, que bateu discretamente na porta. Sr. Miller, o carro está pronto. Onde vamos primeiro? A pergunta ressoou no escritório como um ultimato. Richard olhou pela última vez para a foto de Helena, depois para seu telefone, onde a mensagem de Isabela ainda brilhava na tela. Finalmente, seus olhos repousaram sobre uma terceira foto que ele guardava em uma gaveta trancada. Uma foto de Isabela sorrindo durante um fim de semana que eles haviam passado juntos nos Hamptons, enquanto Helena visitava sua mãe em Palm Beach. Charles, ele finalmente disse, sua voz firme, mas carregada de consequências. Vamos pegar a senhora Isabela primeiro, depois seguimos para o baile. O chofer assentiu e se retirou. Richard permaneceu sozinho por mais alguns minutos, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha da qual talvez não pudesse retornar. Mas pela primeira vez em meses, ele se sentiu verdadeiramente vivo. Ele não tinha ideia de que Helena havia descoberto Isabela
há 3 semanas, graças a um investigador particular contratado para confirmar suas suspeitas. Nem ele sabia que sua esposa havia passado os últimos dias planejando meticulosamente sua própria estratégia para a noite do baile. E certamente ele não imaginava que naquele exato momento, Helena estava em seu próprio carro, seguindo uma rota cuidadosamente calculada, que garantiria que ela chegasse ao baile apenas alguns minutos depois dele e de sua convidada. O jogo havia começado e todos os jogadores estavam se posicionando no tabuleiro. A revelação pública. Você acha que uma traição como esta pode ser perdoada? Comente sua opinião. O salão principal do Pierre Hotel nunca pareceu tão deslumbrante. Lustres de cristal austríaco pendiam do teto ornamentado, lançando reflexos dourados sobre mesas cobertas com toalhas de seda francesa. Mais de 300 convidados circulavam pela sala. Um desfile de vestidos de grife e smokings impecáveis. Enquanto uma orquestra de câmara tocava valsas clássicas, Richard ajustou o punho da camisa pela 10ª vez em 5 minutos. Ao seu lado, Isabela irradiava elegância em um vestido azul petróleo que abraçava suas curvas sublimemente. O decote era discreto, mas ousado o suficiente para atrair olhares de admiração. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque sofisticado, realçando o colar de diamantes que ele lhe havia dado no mês anterior. Você está nervoso, ela observou, tocando suavemente seu braço. Relaxe, amor. Esta é a nossa noite. Richard forçou um sorriso. Desde que chegaram a 20 minutos, ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado com mais atenção do que o normal. Vários conhecidos se aproximaram para cumprimentá-los, e embora mantivessem a cordialidade habitual, Richard percebeu um brilho especulativo em seus olhos. A ausência de Helena estava sendo notada. Sr. Miller, a voz estridente de Martha Selva, uma das organizadoras do evento e prima distante de Helena, cortou o ar. Ela se aproximou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Que surpresa vê-lo aqui com uma convidada tão jovem e charmosa. Martha, Richard respondeu com diplomacia praticada. Gostaria que você conhecesse Isabela Carvalho, diretora de marketing da Carvalho e Associados. Isabela, esta é Martha Silla, um dos pilares de nossa sociedade beneficente. É um prazer conhecê-la, Sra. Silla. Isabela estendeu a mão graciosamente, mas Richard notou a tensão quase imperceptível em sua voz. O prazer é meu, querida. Martha apertou a mão estendida, seus olhos examinando Isabela da cabeça aos pés. E Helena, ela não vem esta noite? Que pena, ela adora este evento. Na verdade, foi ela quem sugeriu o tema deste ano. Helena está indisposta. Richard mentiu com facilidade, uma habilidade que ele havia aperfeiçoado nos últimos meses. Um resfriado terrível. Ela insistiu que eu viesse de qualquer maneira, já que somos os principais patrocinadores. Oh, que pena realmente, Martha murmurou. Mas seu tom sugeria qualquer coisa, exceto pena. Bem, espero que ela se recupere logo. Daremos a ela seus cumprimentos, é claro. Depois que Martha se afastou, Isabela se virou para Richard com uma expressão preocupada. Ela sabe, ela disse em voz baixa, pela forma como ela olhou para mim. Richard, tenho a impressão de que todos aqui sabem. Você está imaginando coisas, ele respondeu. Mas sua própria confiança estava vacilando. Vamos dançar. Isso vai ajudar você a relaxar. A pista de dança estava moderadamente cheia. Casais girando em uma valsa elegante. Richard levou Isabela para o centro, e ela se rendeu à música com uma graça natural que fez vários casais pararem para admirá-los. Por um momento, Richard permitiu-se esquecer suas preocupações e simplesmente desfrutar da sensação de ter Isabela em seus braços publicamente. Foi então que ele a viu. Helena estava parada na entrada principal do salão de baile conversando com a maître. Ela usava um vestido dourado que Richard não reconheceu. Não o Valentino que ela havia mencionado,
mas algo novo, mais ousado, que destacava sua figura ainda esbelta aos 48 anos. Seus cabelos loiros estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre seus ombros, e ela estava usando as joias da família, a tiara de diamantes que pertencia às mulheres Silvera por 3 gerações. Mas o que mais chamou a atenção de Richard foi sua postura. Helena não parecia a esposa traída e humilhada que ele havia imaginado. Pelo contrário, ela irradiava uma confiança quase real, como se fosse a verdadeira anfitriã do evento. "O que há de errado?" Isabela perguntou, sentindo-o enrijecer durante a dança. "Nada", ele murmurou, tentando manter Helena em seu campo de visão sem ser óbvio. "Continue dançando." Helena terminou sua conversa com a Maitri e começou a caminhar pela sala. Ela não estava sozinha. Um homem alto de cabelos grisalhos e um smoking impecável a acompanhava. Richard o reconheceu instantaneamente. Dr. Alexander Montenegro, um dos advogados mais respeitados da cidade e, coincidentemente, um especialista em direito corporativo. O estômago de Richard se apertou. Por que Helena estaria acompanhada de Montenegro? E por que ela parecia tão triunfante? A música chegou ao fim e Richard levou Isabela para fora da pista. Ele precisava de ar fresco para pensar com clareza. Mas antes que pudessem seguir para o terraço, Helena apareceu diante deles como uma aparição dourada. "Richard, querido." Sua voz soou melodiosa, quase alegre. "Que surpresa encontrá-lo aqui." A raiva que Richard sentiu foi como um soco no estômago. Lá estava sua esposa, elegante e sorrindo, enquanto ele estava acompanhado por sua amante na frente de 300 pessoas da alta sociedade de Manhattan. "Helena." Ele conseguiu gaguejar. "Pensei que você disse que estava doente." "Ah, sim," ela riu, um som cristalino que atraiu a atenção de várias pessoas próximas. "Felizmente me recuperei a tempo. Não podia perder o baile, especialmente não esta noite." Ela se virou para Isabela com um sorriso radiante. "E você deve ser Isabela Carvalho. Tenho ouvido muito sobre você." Isabela empalideceu visivelmente. "Senhora Miller, eu..." "Por favor, me chame de Helena," ela interrompeu gentilmente. "Afinal, somos praticamente íntimas, não somos? Richard me conta tudo sobre suas reuniões de negócios." O duplo sentido era inconfundível, mas dito com tal elegância que ninguém, além dos 3, poderia ter notado. Richard sentiu um suor frio escorrer por suas costas. "Helena, podemos conversar em particular?" Ele sussurrou urgentemente. "Mais tarde, querido. Agora não seria apropriado abandonar nossa convidada." Ela se dirigiu a Isabela novamente. "Você está linda, querida. Este vestido é uma peça única, não é? Reconheço o trabalho de Madame Dubois. Richard tem um gosto impecável para presentes." Isabela tocou inconscientemente o colar de diamantes em seu pescoço. E Richard percebeu com horror que Helena havia notado o gesto. "Ah, e este colar," Helena continuou, sua voz ainda doce como mel. "É absolutamente deslumbrante. Deve ter custado bastante." Richard sempre foi generoso com seus colaboradores especiais. Naquele momento, o Dr. Tourmont Montenegro se aproximou do grupo. "Helena, querida, desculpe a interrupção." Ele ofereceu um sorriso cordial a Richard e Isabela. "Richard, um prazer vê-lo. E você deve ser a senhora Carvalho, de quem tanto limpa a garganta. Ouvimos falar." "Ouvimos falar," Richard repetiu, sua voz soando estranha até para ele. "Ah, sim," Montenegro sorriu. "Helena me falou sobre as inovações que você está implementando na empresa." "Muito interessante, devo dizer." Richard olhou de Montenegro para Helena, tentando decifrar o que estava acontecendo. Sua esposa mantinha uma expressão serena, quase inocente, mas ele conhecia aquele brilho em seus olhos. O mesmo brilho que ela tinha quando garantia um lance vencedor em um leilão de arte. "Bem," Helena anunciou de repente, "acho que é hora de fazermos o que viemos fazer." "O que você veio fazer?" Isabela perguntou, sua voz mal um sussurro.
Helena sorriu e pela primeira vez naquela noite, Richard viu um lampejo da mulher que o havia desposado há 22 anos. Determinada, inteligente e completamente implacável quando necessário, porque não descobrimos juntos. Helena deu um sinal discreto para a Maitre, que imediatamente se dirigiu ao palco onde a orquestra estava. O som dos instrumentos gradualmente cessou e todas as conversas na sala diminuíram de volume. O maître D delicadamente bateu no copo de cristal, chamando a atenção geral. Senhoras e senhores, sua voz ressoou pelo sistema de som. Temos o prazer de convidar a senhora Amanda Delena Sayla Miller ao palco para algumas palavras especiais. O sangue de Richard gelou. Helena nunca fazia discursos em eventos sociais. Ela sempre deixava essa parte para ele ou outros organizadores. Com sua permissão, Helena disse docemente, tocando o braço de Richard. O dever chama. Ela caminhou em direção ao palco com a graça de uma rainha, deixando Richard, Isabela e Montenegro em um silêncio cheio de tensão. Ao redor deles, os convidados se posicionaram para ter uma visão melhor do palco. No palco, Helena delicadamente ajustou o microfone e sorriu para a plateia. O holofote fez sua tiara de diamantes brilhar como estrelas. Boa noite, amigos. Sua voz soou clara e confiante. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos por estarem aqui hoje, contribuindo para uma causa tão nobre como a Fundação Hope. Aplausos polidos ressoaram pela sala. Como muitos de vocês sabem, Helena continuou, minha família tem uma longa tradição de filantropia nesta cidade, e esta noite gostaria de anunciar um novo capítulo nessa tradição. Richard sentiu suas pernas tremerem. O que quer que Helena estivesse planejando, ele tinha certeza de que não seria bom para ele. A partir de hoje, Helena anunciou, sua voz ganhando força. Assumirei pessoalmente a presidência da Fundação Hope e, para financiar nossos novos projetos, terei o prazer de fazer a maior doação individual da história da Fundação. Murmúrios de admiração se espalharam pela plateia. 50 milhões de dólares, Helena declarou, e a sala explodiu em aplausos entusiasmados. Richard sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. 50 milhões de dólares era praticamente toda a conta conjunta que ele e Helena mantinham para investimentos pessoais. Como ela poderia ter acesso a essa quantia sem sua assinatura? E agora, Helena continuou quando os aplausos cessaram. Eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial para se juntar a mim no palco. Uma pessoa que tem sido fundamental em certas mudanças recentes em minha vida. O coração de Richard parou completamente. Isabela Carvalho, você poderia vir? Mas você poderia vir aqui, por favor? O salão inteiro se virou para olhar na direção onde Richard e Isabela estavam. Isabela estava pálida como um fantasma, suas mãos visivelmente tremendo. Vá! Richard sussurrou urgentemente. Não temos outra escolha. Com passos hesitantes, Isabela caminhou em direção ao palco sob o olhar curioso de toda a elite de Nova York. Richard permaneceu onde estava, sentindo como se estivesse testemunhando um acidente de carro em câmera lenta. Helena estendeu a mão para ajudar Isabela a subir no palco. Seu sorriso nunca vacilou. Senhoras e senhores, ela anunciou, gostaria que vocês conhecessem Isabela Carvalho, uma mulher extraordinária que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Richard fechou os olhos, preparando-se para o pior. Ao seu lado, o Dr. Montenegro observava a cena com interesse profissional. Veja bem, Helena continuou, Isabela me ensinou uma lição muito valiosa sobre a importância da honestidade nos relacionamentos. E é por isso que hoje à noite decidi ser completamente honesta com todos vocês sobre algumas grandes mudanças em minha vida. A sala estava em silêncio absoluto, cada pessoa pendurada em cada palavra. Após 22 anos de casamento, Helena anunciou com uma voz clara e firme. Estou me divorciando do meu marido, Richard Miller. O impacto foi imediato. Murmúrios de choque ressoaram pela sala, e várias pessoas se viraram para olhar diretamente para Richard.
Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Mas Helena não havia terminado. E também esta noite ela continuou. Gostaria de anunciar que, como parte do acordo de divórcio já arquivado, assumirei o controle total da Miller e Associados, pois possuo, através de minha holding familiar, 68% das ações da empresa. O mundo de Richard desabou completamente. 60. Isso era impossível. Ele possuía 50, Helena 40%, e os funcionários possuíam o restante através de um programa de participação nos lucros. Como alguns de vocês talvez não saibam, Helena explicou calmamente. Nos últimos 6 meses, adquiri discretamente as ações dos funcionários, além de um pacote extra que meu marido havia inadvertidamente colocado como garantia para alguns empréstimos pessoais não declarados. Richard lembrou com horror os empréstimos que havia feito para manter seu apartamento secreto e financiar seus presentes caros para Isabela. Empréstimos que ele havia garantido com suas próprias ações da empresa, pensando que poderia pagá-los rapidamente. Mas não se preocupem, Helena sorriu radiante para a plateia chocada. A empresa continuará a operar normalmente sob nova gestão. E tenho certeza de que todos entenderão que esta foi uma decisão muito difícil, mas necessária para o meu bem-estar emocional. Ela se virou para Isabela, que estava ao seu lado como uma estátua de mármore. E agora, Isabela, gostaria que você dissesse algumas palavras aos nossos convidados. Afinal, você desempenhou um papel tão importante nesta revelação. O silêncio na sala era ensurdecedor. 300 membros da alta sociedade de Manhattan pareciam ter esquecido como respirar, seus olhos fixos no drama que se desenrolava no palco. Isabela estava imóvel, como se tivesse virado pedra, enquanto Helena mantinha seu sorriso sereno, esperando por uma resposta. Isabela começou, sua voz mal saindo de sua garganta. O microfone captou o som frágil e o amplificou para toda a sala. Eu não sei o que dizer. Ah, querida, Helena respondeu com uma doçura venenosa. Tenho certeza de que você encontrará as palavras certas. Afinal, você sempre foi muito eloquente em suas mensagens privadas. Richard sentiu o sangue escorrer completamente de seu rosto. Mensagens privadas. Helena sabia sobre as mensagens. Ele olhou em volta desesperadamente, procurando uma saída, mas estava cercado por rostos familiares olhando para ele com uma mistura de choque, curiosidade mórbida e prazer mal disfarçado pela desgraça alheia. Helena, não! A voz de Richard ressoou pela sala mais alto do que ele pretendia. Todos os olhares se voltaram para ele, e ele sentiu como se estivesse nu diante da multidão. Ah, Richard! Helena acenou alegremente em sua direção. Que bom que você se manifestou. Por que você não vem aqui também? Afinal, este é um momento de família. A última coisa que Richard queria era subir naquele palco. Mas a pressão social era avassaladora. Centenas de olhos o observavam, esperando sua próxima ação. Com passos que pareciam presos na lama, ele caminhou em direção ao palco. Quando chegou ao lado de Helena e Isabela, ele pôde ver de perto a transformação completa de sua esposa. A mulher que ele conhecera por mais de 2 décadas havia desaparecido, substituída por alguém frio, calculista e absolutamente implacável. Perfeito, Helena murmurou para ele antes de se dirigir novamente à plateia. Agora temos todos os personagens principais reunidos para o final de nossa pequena peça. Ela voltou sua atenção para o telefone. Vamos ver, aqui está uma mensagem particularmente interessante enviada na semana passada. Meu amor, mal posso esperar para me livrar desta farsa de casamento. Helena é apenas um obstáculo entre nós e nossa felicidade. Em breve estaremos livres para viver nosso amor abertamente. O salão de baile explodiu em sussurros abafados. Richard fechou os olhos, desejando que a terra se abrisse e o engolisse. E aqui, Helena continuou impiedosamente. Temos uma resposta igualmente comovente da Sra. Carvalho. Richard,
Você é o homem dos meus sonhos. Não suporto mais ter que me esconder. Quando você finalmente se livrar dessa mulher fria e calculista, poderemos ser verdadeiramente felizes. Isabela soltou um soluço audível. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, borrando sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Mulher fria e calculista, Helena repetiu, saboreando cada palavra. Uma descrição interessante, considerando que esta mulher fria e calculista foi quem construiu metade do império de negócios que vocês dois estavam tão ansiosos para desfrutar. Dr. Montenegro, que havia permanecido discretamente ao pé do palco, escolheu este momento para se manifestar. Senhoras e senhores, sua voz profissional cortou a tensão. Peço desculpas pela interrupção, mas talvez seja apropriado esclarecer alguns aspectos legais da situação. Helena assentiu graciosamente. Por favor, doutor, acho que nossos convidados estariam interessados em saber os detalhes técnicos. Montenegro subiu ao palco e ficou ao lado do microfone. Como advogado da senhora Helena Miller, posso confirmar que todos os procedimentos legais foram devidamente protocolados esta tarde no Tribunal Provincial. A petição de divórcio inclui a divisão de bens de acordo com o regime de comunhão parcial de bens, além da dissolução da sociedade comercial. Ele fez uma pausa, permitindo que a informação fosse absorvida pela plateia. Além disso, ele continuou, devido a certas irregularidades fiscais descobertas nas contas pessoais do Sr. Miller, incluindo empréstimos não declarados e o uso indevido de recursos da empresa para fins pessoais. A Receita Federal será notificada na segunda-feira para uma auditoria completa. O mundo de Richard desabou completamente. Irregularidades fiscais, recursos da empresa. Ele havia sido extremamente cuidadoso para manter suas atividades extraconjugais separadas das finanças da empresa. Ou pelo menos ele pensava que tinha sido. Dr. Montenegro, Richard conseguiu dizer, sua voz saindo como um grasnido. Posso saber especificamente a que irregularidades você se refere? Montenegro sorriu friamente. Claro, Sr. Miller. Estou me referindo aos $200 mil transferidos da conta da empresa para financiar o apartamento na Quinta Avenida, registrado em nome de uma empresa de fachada. Além disso, as despesas não declaradas com joias, viagens e outros presentes adquiridos com cartões corporativos para fins claramente pessoais. Richard sentiu suas pernas fraquejarem. Como Helena havia descoberto o apartamento? Ele havia sido meticuloso em esconder aquela propriedade, usando uma empresa offshore que ele havia criado anos atrás para outros investimentos. Adicionalmente, Montenegro continuou inexoravelmente à questão dos contratos fraudulentos com a firma Carvalho e Associados, onde serviços de consultoria fictícios foram faturados para justificar a transferência de recursos para contas pessoais. Isabela empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Que contratos? Ela sussurrou. Ah, querida. Helena se dirigiu a ela com falsa compaixão. Você não sabia que seu amado Richard criou contratos falsos entre sua empresa e a sua para justificar o pagamento de mais de $500 mil nos últimos 6 meses? Dinheiro que coincidentemente foi usado para financiar o estilo de vida luxuoso que vocês dois desfrutaram. Isso é uma mentira. Richard explodiu, finalmente encontrando sua voz. Aqueles contratos eram legítimos. Isabela forneceu serviços de consultoria reais. Ah, sim, Helena riu. Um som que gelou o sangue de todos na sala. Serviços de consultoria? É assim que chamam agora? Ela voltou ao telefone e começou a rolar a tela. Que interessante. Aqui está uma mensagem sua, Richard. Meu amor, o contrato de consultoria de 50 mil foi aprovado. Agora podemos fazer aquela viagem a Paris que você queria. E a resposta da senhora Carvalho. Richard, você é perfeito. Mal posso esperar para comemorar em nosso apartamento especial. A raiva de Richard se transformou em pânico. Se Helena havia interceptado suas mensagens, ela sabia de tudo. Cada encontro,
cada momento íntimo que ele havia compartilhado com Isabela. Como? Ele perguntou, sua voz mal um sussurro. Como você descobriu? Helena sorriu, e pela primeira vez naquela noite, seu sorriso pareceu genuíno. Oh, Richard, você realmente acreditou que eu era a esposa rica e sem noção que eu fingia ser? Eu sabia que algo estava errado meses atrás. Suas ausências constantes, suas mentiras cada vez mais elaboradas, as despesas inexplicáveis. Ela o circulou como um predador rondando sua presa. Então eu contratei um investigador particular e que descobertas interessantes ele fez, não apenas sobre seu relacionamento com a Silvia de Carvalho, mas também sobre suas interpretações criativas da lei tributária. Richard olhou desesperadamente para Isabela, buscando algum tipo de apoio ou solidariedade, mas ela estava claramente em choque. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Helena. Ele tentou uma última estratégia. Podemos resolver isso em particular. Não há necessidade de envolver todas essas pessoas. Todas essas pessoas. Helena olhou em volta do salão de baile como se só agora se lembrasse da plateia. Ah, mas Richard, essas pessoas são nossa família, nossos amigos, nossos parceiros de negócios. Eles têm o direito de saber que tipo de homem você realmente é. Dr. Montenegro limpou a garganta discretamente. Senhora Helena, talvez seja apropriado mencionar o acordo de separação amigável que oferecemos ao Sr. Miller. Ah, sim, Helena assentiu. Como sou esquecida, Richard. Mesmo depois de todas essas revelações desagradáveis, ainda estou disposta a ser generosa. Ela se virou para ele, sua expressão tornando-se quase maternal. Você pode ficar com 10% da empresa, o suficiente para uma aposentadoria confortável. Você também pode ficar com a casa de praia e o apartamento onde você estava, consultando com a senhora Carvalho. E em troca, Richard perguntou, embora já temesse a resposta. Em troca, Helena respondeu suavemente. Você assinará uma confissão completa em relação às irregularidades fiscais, assumindo total responsabilidade. Você também concordará em nunca mais se envolver nos negócios da família S.A. ou tentar contatar qualquer membro de nossa família. E se eu recusar, o sorriso de Helena se tornou glacial. Então, meu caro, você passará os próximos 5 a 10 anos explicando suas ações criativas à Receita Federal e ao promotor. E a senhora Carvalho terá que explicar sua participação nos contratos fraudulentos. Isabela soluçou audivelmente. Eu não sabia, ela disse, sua voz falhando. Juro que não sabia que os contratos eram falsos. Ah, querida. Helena se dirigiu a ela com uma compaixão que parecia quase sincera. Eu acredito em você. É por isso que estou te oferecendo uma chance de se redimir. Que chance? Isabela perguntou, agarrando-se a qualquer esperança. Você pode testemunhar sobre o envolvimento de Richard na criação dos contratos fraudulentos. Em troca, sua empresa receberá imunidade total e você poderá continuar sua carreira sem maiores problemas. Não. Richard explodiu. Isabela, não a ouça. Podemos lutar contra isso juntos. Isabela olhou de Richard para Helena e depois para a multidão de rostos os observando. Finalmente, seus olhos repousaram sobre o Dr. Montenegro. Se eu testemunhar, ela perguntou hesitantemente, o que acontecerá com Richard? Isso dependerá dele. Montenegro respondeu diplomaticamente. Se ele aceitar o acordo, as consequências serão minimizadas se ele decidir lutar. Ele deixou a frase no ar, mas a implicação era clara. Helena retornou ao microfone, dirigindo-se à plateia mais uma vez. Amigos, sua voz retornou a um tom alegre e confiante. Sei que esta noite trouxe algumas revelações inesperadas, mas quero que saibam que a vida continua, e continua de forma muito positiva. Ela fez uma pausa, permitindo que o suspense aumentasse. Gostaria de anunciar que, a partir da próxima semana, a Miller e Associados será renomeada para Silvera Holdings, retornando às suas raízes familiares.
Estou muito animada para trabalhar com todos vocês na construção de um futuro ainda mais próspero. Aplausos hesitantes começaram a ressoar pelo salão de baile. A elite de Nova York estava claramente dividida entre o choque e a admiração pela forma magistral como Helena havia orquestrado toda a situação. E agora, Helena anunciou: acredito que nossos convidados especiais gostariam de se retirar para discutir os detalhes dos acordos propostos. Foi uma demissão educada, mas inconfundível. Richard olhou pela última vez para a multidão de rostos familiares, sabendo que sua vida, como ele a conhecia, havia terminado naquela noite. Alguns olhavam para ele com pena, outros com curiosidade, mas a maioria simplesmente parecia aliviada por não estar em seu lugar. Vamos, ele disse a Isabela, oferecendo-lhe o braço. Era o mínimo que ele podia fazer depois de arrastá-la para esta catástrofe. Ao descerem do palco, o Dr. Montenegro os seguiu discretamente. Há uma sala particular reservada para nossa conversa, ele os informou. Sugiro que aproveitemos o resto da noite para resolver todos os assuntos pendentes. Ao saírem do salão principal, Richard ouviu Helena pegar o microfone novamente. E agora? Sua voz ressoou atrás deles. Que tal voltarmos às celebrações? A orquestra nos oferecerá uma valsa especial e espero que todos aproveitem o resto desta noite memorável. A música recomeçou e gradualmente o murmúrio da conversa voltou ao salão. A alta sociedade de Nova York havia testemunhado um dos mais espetaculares escândalos de sua história e agora podia desfrutar do prazer de analisá-lo em detalhes nos próximos meses. Enquanto caminhava pelos corredores forrados a ouro do hotel, Richard percebeu que sua vida havia sido completamente destruída e reconstruída no espaço de 30 minutos. E o arquiteto de sua ruína estava de volta ao palco, dançando graciosamente com os convidados como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Helena Sila Miller havia jogado a jogada final. E ela havia vencido. Absolutamente. As consequências e a vitória final. Final. Siga nossa história para ver se Helena realmente encontrou a felicidade depois de sua vingança. A sala particular do Pierre Hotel estava decorada com o mesmo luxo discreto que caracterizava todo o estabelecimento. Poltronas de couro italiano cercavam uma mesa de mogno polido, onde o Dr. Montenegro havia organizado cuidadosamente uma pilha de documentos legais. Um serviço de café e uísque esperava em uma mesa lateral, embora ninguém mostrasse apetite por nada. Richard estava afundado em uma das poltronas, ainda tentando processar a magnitude do que acabara de acontecer. Ao seu lado, Isabela chorava em silêncio, seu vestido azul petróleo agora manchado pelas lágrimas que escorriam por sua maquiagem. Dr. Montenegro organizava meticulosamente os papéis, ocasionalmente consultando seu tablet. Bem, Montenegro começou, sua voz profissional cortando o pesado silêncio. Sugiro que revisemos os termos do acordo proposto antes que qualquer decisão seja tomada. De acordo. Richard explodiu, finalmente encontrando sua voz. Isso não é um acordo, é um roubo. Helena orquestrou tudo isso. Ela me armou uma armadilha. Montenegro olhou para ele com a paciência de alguém acostumado a lidar com clientes em negação. Sr. Miller, com todo o respeito, sua esposa simplesmente usou informações que você mesmo forneceu através de suas ações. Os contratos fraudulentos, os empréstimos não declarados, o uso indevido de recursos corporativos, tudo isso está documentado. Ele abriu uma pasta e espalhou várias fotografias sobre a mesa. Richard reconheceu as imagens instantaneamente. Ele e Isabela entrando no apartamento da Quinta Avenida, jantando em restaurantes caros, fazendo compras em boutiques de luxo. Seu investigador particular foi muito minucioso. Montenegro continuou. 3 meses de vigilância produziram evidências mais do que suficientes para apoiar todas as acusações. 3 meses? Isabela levantou a cabeça, sua maquiagem borrada, dando-lhe uma aparência fantasmagórica. Ela sabia há 3 meses.
Na verdade, Montenegro consultou suas anotações. As primeiras suspeitas de Helena surgiram há cerca de 5 meses, quando ela notou discrepâncias nas contas da empresa. A investigação formal começou há 3 meses. Richard sentiu uma nova onda de náuseas. 5 meses. Mas isso significa Montenegro confirmou que ela sabia sobre o relacionamento de vocês praticamente desde o início. E durante todo esse tempo, ela estava pacientemente coletando evidências e planejando sua estratégia legal. Meu Deus, Isabela sussurrou. Todos aqueles jantares em família, aquelas conversas cordiais quando nos encontrávamos em eventos, ela estava fingindo o tempo todo. Não exatamente fingindo. Uma nova voz ressoou da entrada da sala. Helena apareceu na porta, ainda radiante em seu vestido dourado, mas agora sem a tiara de diamantes. Eu estava observando, estudando, aprendendo. Ela entrou na sala com a confiança de quem tem todas as cartas. Helena. Richard se levantou, uma última faísca de sua antiga autoridade brilhando em seus olhos. Precisamos conversar a sós. Não temos mais nada para conversar a sós. Richard, ela respondeu friamente, sentando-se elegantemente na poltrona em frente a ele. 20 e 22 anos de casamento terminaram no momento em que você decidiu que eu era apenas um obstáculo para sua felicidade. Você ouviu a conversa toda? Isabela disse que não era uma pergunta, mas uma constatação chocada. Helena sorriu e pela primeira vez naquela noite pareceu genuinamente divertida. Querida, eu não apenas ouvi as conversas. Tenho gravações de áudio, fotografias, extratos bancários, registros de cartão de crédito e até algumas mensagens de texto muito íntimas. Ela gesticulou para Montenegro, que abriu uma segunda pasta, tudo meticulosamente catalogado e autenticado. Helena continuou, o suficiente para apoiar não apenas o divórcio, mas também acusações criminais de peculato e fraude fiscal. Criminal. Richard empalideceu. Helena, você não pode estar falando sério. Oh, mas estou completamente séria, ela respondeu, sua voz adquirindo uma frieza que ele nunca havia ouvido antes. Você roubou dinheiro de nossa empresa, Richard. Você criou contratos falsos. Você usou recursos corporativos para financiar sua vida extraconjugal e, além disso, declarou despesas pessoais como despesas comerciais para reduzir impostos. Ela se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dele. Em outras palavras, você não foi apenas um marido infiel. Você foi um criminoso. Montenegro limpou a garganta diplomaticamente. Talvez seja apropriado revisar as opções disponíveis para o Sr. Miller. Por favor, Helena gesticulou graciosamente. Afinal, ainda sou uma mulher razoável. Montenegro organizou os documentos à sua frente. Opção 1. O Sr. Miller aceita o acordo de divórcio proposto. Ele confessa as irregularidades fiscais e concorda em testemunhar sobre os métodos usados para ocultar os recursos desviados. Em troca, ele receberá 10% da empresa mais as propriedades mencionadas e evitará quaisquer processos criminais. E a opção 2? Richard perguntou, embora já temesse a resposta. Opção 2. O Sr. Miller rejeita o acordo. Nesse caso, todas as evidências serão enviadas à Receita Federal e ao promotor. O divórcio será litigioso, provavelmente resultando na perda total de todos os bens conjugais. E há uma probabilidade significativa de prisão. E eu? Isabela perguntou com a voz trêmula. Helena se virou para ela e por um momento sua expressão suavizou ligeiramente. Quanto a você, querida, reconheço que você foi mais vítima das manipulações de Richard do que uma conspiradora consciente. Manipulações? Richard explodiu. Isabela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia? Helena arqueou uma sobrancelha. Senhora Carvalho, você sabia que Richard era casado quando iniciou o relacionamento? Sim, eu sabia. Isabela lhe admitiu hesitantemente. E você sabia que ele estava usando recursos da empresa para financiar seus encontros? Não. Isabela balançou a cabeça vigorosamente.
Ele disse que o dinheiro vinha de investimentos pessoais e dos contratos de consultoria que sua empresa assinou com a Miller e Associados. Ele disse que eram legítimos, que havia trabalho de consultoria real a ser realizado. Helena sentiu como se suas suspeitas tivessem sido confirmadas. Exatamente o que eu pensei. Richard, você não apenas me enganou, você também enganou esta pobre moça. Pobre moça. Richard riu amargamente. Helena, ela sabia que eu era casado. Ela participou ativamente do relacionamento. Participou de um relacionamento extraconjugal. Sim, Helena concordou. Mas ela não participou conscientemente de crimes fiscais. Há uma diferença significativa. Montenegro consultou seus documentos novamente. A proposta para a Sra. Carvalho é a seguinte. Em troca de seu depoimento sobre como Richard lhe apresentou os contratos de consultoria, sua empresa receberá imunidade total de qualquer investigação. Além disso, a Silvera Holdings estará disposta a considerar contratos de consultoria legítimos no futuro. Isabela olhou de Montenegro para Helena, depois para Richard. E se eu recusar? Então, Helena respondeu suavemente. Você será considerada uma co-conspiradora nos crimes fiscais. Sua empresa será investigada e você provavelmente enfrentará acusações criminais. O silêncio na sala era ensurdecedor. Richard podia ouvir o som distante da música vindo do salão de baile, onde a festa continuava como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Helena, ele disse finalmente, sua voz carregada de derrota. Por que você está fazendo isso? Você poderia ter apenas pedido o divórcio. Helena o estudou por um longo momento antes de responder. Richard, pelos últimos 22 anos, eu dediquei minha vida a construir algo com você. Não apenas um casamento, mas um império de negócios, uma reputação, uma posição na sociedade. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. E então eu descobri que enquanto eu estava fazendo isso, você estava sistematicamente destruindo tudo o que construímos. Não apenas me traindo emocionalmente, mas literalmente roubando o dinheiro que eu ajudei a ganhar para impressionar sua jovem amante. Ela se virou de volta para ele e Richard viu lágrimas brilhando em seus olhos pela primeira vez naquela noite. Você transformou nosso casamento em uma mentira. Nossa empresa em uma fonte de recursos para seu relacionamento extraconjugal. E além disso, você me transformou em uma piada para toda a sociedade de Nova York. Helena, eu vou ser o quê? Ela interrompeu. Você se arrepende? Você não sabia o que você limpa a garganta estava fazendo? Foi apenas um erro. Ela balançou a cabeça tristemente. Richard, você planejou meticulosamente cada mentira, cada desvio de dinheiro, cada encontro secreto. E todo esse tempo você voltava para casa e fingia ser um marido amoroso. Eu ainda te amo, ele disse desesperadamente. Helena riu, mas não havia humor no som. Amor, Richard, você nem me respeitou o suficiente para ser honesto comigo. Como você pode falar de amor? Ela voltou para sua poltrona e sentou-se com elegância. Não, meu caro. O que você sentia por mim era conveniência. Eu era útil para sua carreira, para sua posição social, para sua estabilidade financeira. Mas quando você encontrou algo mais emocionante, você não hesitou em me descartar. Isso não é verdade, Richard protestou. Mas suas palavras soaram fracas até para ele. Não é? Helena abriu sua bolsa e pegou o telefone novamente. Aqui está uma mensagem que você enviou para Isabela na semana passada. Mal posso esperar para me livrar de Helena. Definitivamente. Ela é como um peso morto em minha vida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela olhou para Richard com um horror crescente, como se o visse pela primeira vez. Você realmente escreveu isso? Ela sussurrou. Richard não conseguiu encontrar palavras para responder. A mensagem era verdadeira, escrita durante um momento de particular frustração com Helena. Mas ouvir as palavras repetidas em voz alta
as tornou cruéis e desprezíveis. Eu entendo, Helena disse suavemente, guardando o telefone. Acho que deixei minha posição bem clara. Montenegro consultou seu relógio. Sugiro que tomem uma decisão esta noite. Os acordos precisam ser assinados o mais tardar até amanhã, ao meio-dia, para que os termos propostos sejam mantidos. E se precisarmos de mais tempo para pensar? Isabela perguntou. Então Helena respondeu suavemente. Os termos se tornarão progressivamente menos favoráveis. A partir de amanhã, ao meio-dia, a oferta de imunidade para a senhora Carvalho será retirada. Na segunda-feira, a oferta de um acordo para Richard também será retirada. Você quer nos forçar a decidir sob pressão. Richard a acusou. Não, Helena corrigiu calmamente. Estou oferecendo a vocês a oportunidade de minimizar as consequências de suas ações, mas minha paciência e minha generosidade têm limites. Ela se levantou novamente, alisando seu vestido dourado. Darei a vocês 30 minutos para discutirem entre si. Dr. Montenegro ficará aqui para esclarecer quaisquer dúvidas em relação aos aspectos legais. Caminhando em direção à porta, ela parou e se virou uma última vez. E Richard, independentemente de sua decisão esta noite, nosso casamento acabou. A única questão é se você prefere sair desta situação como um homem que pelo menos tentou fazer a coisa certa no final, ou como um criminoso que tentou lutar contra evidências incontestáveis. Ela deixou a sala, deixando para trás o som suave de seu vestido sussurrando no chão de mármore. Richard afundou de volta na poltrona, finalmente compreendendo a magnitude total de sua situação. Helena não apenas descobriu sua traição, ela transformou essa descoberta em uma obra-prima de vingança calculada. E agora ele e Isabela tinham 30 minutos para decidir como queriam que suas vidas fossem destruídas. O legado do triunfo, compartilhe sua opinião. Se você acha que esta é a vingança perfeita, 6 meses após o gala que se tornou uma lenda entre a alta sociedade de Nova York, o escritório no 202º andar tinha uma nova ocupante. Helena Silla estava sentada atrás da mesma escrivaninha de mogno que outrora pertenceu a Richard, mas o ambiente havia sido completamente transformado. As paredes agora exibiam arte americana contemporânea. No lugar dos troféus corporativos masculinos, havia grandes arranjos de flores frescas, trazendo vida e cor ao espaço. Ela estava revisando os relatórios trimestrais da agora renomeada Silvera Holdings, satisfeita com os números que via. A empresa não apenas se recuperara do escândalo, mas estava prosperando sob sua nova direção. A transição havia sido surpreendentemente suave, principalmente porque a maioria dos clientes e parceiros de negócios há muito a consideravam a verdadeira força por trás do sucesso da empresa. Uma batida suave na porta interrompeu suas reflexões. Marcia, sua nova assistente executiva, entrou com uma expressão ligeiramente preocupada. Senhora Silva, há uma pessoa aqui que deseja falar com a senhora. Ela disse que não tem um compromisso, mas que é importante. Quem é? Isabela Carvalho. Helena levantou os olhos dos documentos, genuinamente surpresa. Nos 6 meses desde a noite do baile, ela teve contato mínimo com Isabela, principalmente através de advogados durante os processos legais que se seguiram. Deixa entrar, Helena decidiu, curiosa sobre o que poderia ter trazido a ex-amante de seu ex-marido ali. Isabela entrou no escritório com visível hesitação. Ela estava visivelmente mais magra, com os cabelos cortados e em um estilo mais conservador, e vestia um simples terno de negócios que contrastava drasticamente com a elegância ousada que Helena se lembrava da noite do baile. Helena, ela começou. Então ela se corrigiu. Senhora Silla, obrigada por me receber. Por favor, sente-se. Helena gesticulou em direção a uma das poltronas em frente à sua mesa. Posso lhe oferecer café? Água? Café seria ótimo. Obrigada. Helena fez o pedido à Marcia, que se retirou discretamente. Um silêncio constrangedor se estabeleceu entre as limpa a garganta. 2 mulheres até que o café chegasse.
Bem, Helena disse finalmente. Imagino que você não veio aqui apenas para uma visita social. Isabela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Eu vim para agradecer a você, ela disse, suas palavras saindo rapidamente. Sei que pode parecer estranho, mas preciso agradecer pelo que você fez naquela noite. Helena arqueou uma sobrancelha, genuinamente surpresa. Agradecer a mim, Isabela. Eu praticamente destruí sua reputação em público e a forcei a testemunhar contra Richard. Você me salvou. Isabela corrigiu, suas palavras ganhando força. Nos últimos 6 meses, tive tempo para entender o que realmente aconteceu. Richard não estava apenas me traindo. Ele estava me manipulando, me usando, e eu era muito jovem e estúpida para perceber. Ela fez uma pausa para tomar um gole de café, suas mãos tremendo ligeiramente. Quando comecei a realmente analisar nosso relacionamento, percebi quantas mentiras ele havia me contado. Não apenas sobre você, mas sobre tudo. Os contratos de consultoria que eu pensava serem legítimos. Os presentes caros que ele disse que vinham de seus investimentos pessoais. Até mesmo as coisas que ele me disse sobre seus sentimentos. Isabela olhou diretamente para Helena pela primeira vez desde que havia entrado. Depois que tudo acabou, encontrei mensagens antigas dele no meu telefone. Mensagens que eu havia esquecido. Em uma delas, ele disse que você era apenas uma fase que ele precisava superar, que ele nunca tinha realmente te amado. Em outra, ele falou sobre como era fácil manipular mulheres emocionais como eu. Helena sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido pena. Não, ela continuou com determinação. Preciso dizer isso. Durante os 6 meses que nosso relacionamento durou, eu pensei que estava vivendo uma grande história de amor. Eu pensei que Richard havia encontrado em mim algo que ele não conseguia encontrar em você. Mas a verdade é que ele estava simplesmente entediado e eu era conveniente. Ela se levantou e caminhou até a janela olhando para a cidade. Quando você revelou tudo naquela noite, eu me senti humilhada, traída, destruída. Mas eu também me senti libertada porque pude finalmente ver Richard pelo que ele realmente era. E o que ele realmente era? Helena perguntou suavemente. Um homem que não respeitava nenhuma das mulheres em sua vida. Isabela respondeu sem hesitação. Ele mentiu para você por meses, roubou o dinheiro da empresa que vocês construíram juntos e me usou como uma fantasia para escapar de suas responsabilidades. Ela se virou de volta para Helena. Você, por outro lado, quando descobriu o que estava acontecendo, não se vingou apenas por raiva. Você se protegeu. Você protegeu sua propriedade. E, estranhamente, você me protegeu também. Como eu te protegi? Ao me oferecer uma saída, Isabela explicou. Você poderia ter me destruído completamente, me incluído nas acusações criminais, arruinado minha carreira. Em vez disso, você me deu a chance de dizer a verdade e recomeçar. Helena estudou o rosto da mulher mais jovem, procurando sinais de manipulação ou falsidade, mas encontrando apenas uma sinceridade cansada. E como está a sua vida agora? Ela perguntou. Diferente. Isabela sorriu pela primeira vez desde que havia entrado. Muito diferente. Tive que reconstruir minha reputação profissional do zero. Alguns clientes me abandonaram quando o escândalo veio à tona, mas outros respeitaram minha honestidade em cooperar com as investigações. Ela retornou à poltrona. Também comecei terapia. Precisava entender como havia me permitido ser tão completamente enganada. E bem, aprendi muito sobre mim mesma. Tipo o quê? Como eu confundi excitação com amor, segredos com intimidade e presentes caros com afeto genuíno. Isabela respondeu com brutal honestidade. Richard me fez sentir especial, mas era a especialidade de ser um segredo, de ser uma conquista. Nunca foi sobre me amar por quem eu realmente sou. Helena assentiu lentamente. Ela reconheceu esses sentimentos, embora de uma perspectiva diferente. E Richard, ela perguntou, você ouviu algo sobre ele? Isabela balançou a cabeça. Ele tentou me contatar várias vezes nos primeiros meses,
mas eu não respondi. Ouvi dizer que ele se mudou para Miami, que está tentando recomeçar lá, mas não sei os detalhes e prefiro assim. Ele assinou o acordo? Helena já sabia a resposta, mas queria ouvir a perspectiva de Isabela. Sim, ele assinou na manhã seguinte ao baile. Acho que ele finalmente percebeu que não tinha escolha real. Isabela hesitou. Helena, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sempre soube que ele não me amava de verdade, mesmo naquela noite quando parecia que ele havia me escolhido para acompanhá-lo ao baile em vez de você. Helena considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Isabela, durante 22 anos de casamento, aprendi a ler Richard muito bem. E uma coisa que sempre soube sobre ele é que ele se amava acima de tudo. Quando descobri vocês dois, minha primeira reação foi dor e raiva. Mas quando comecei a investigar mais profundamente, percebi que você não era uma rival. Você era apenas outro objeto que ele queria possuir. Como você pode ter tanta certeza? Por quê? Helena explicou gentilmente. Se Richard realmente a amava, ele teria deixado nosso casamento honestamente. Ele teria dividido os bens de acordo com a lei, enfrentado as consequências sociais e construído uma nova vida com você. Em vez disso, ele tentou manter ambas as situações, mentindo para nós duas. Isabela sentiu lentamente como as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixaram. Você está certa. Mesmo quando ele disse que queria o divórcio, sempre havia desculpas para adiá-lo. Sempre não era a hora certa, ou havia complicações que precisavam ser resolvidas primeiro. Exatamente. Helena se levantou e caminhou até a janela olhando para a cidade. Richard queria ter o melhor dos dois mundos, a estabilidade e o status social do casamento comigo e a emoção do relacionamento secreto com você. Ele nunca pretendeu realmente escolher. Um silêncio confortável se estabeleceu entre elas. Helena estudou Isabela, vendo uma mulher que havia amadurecido significativamente nos últimos meses. Posso perguntar por que você realmente veio aqui hoje? Helena disse finalmente. Sei que não foi apenas para agradecer. Isabela sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Você me conhece bem, mesmo me conhecendo tão pouco. Ela respirou fundo. Eu vim para te fazer uma proposta de negócios. Uma proposta? Minha empresa está crescendo, mas preciso de um parceiro maior para alguns projetos internacionais. Pesquisei a Silvera Holdings e vocês têm exatamente a expertise e os recursos que eu preciso. Helena recostou-se em sua cadeira intrigada. E você acredita que eu consideraria fazer negócios com você depois de tudo o que aconteceu? Acredito que você é uma empresária inteligente. Isabela respondeu com crescente confiança. E acredito que você reconhece talento quando o vê, independentemente das circunstâncias pessoais. Continue. Isabela abriu sua pasta e tirou uma apresentação cuidadosamente preparada. Estou especializando minha empresa em marketing digital para firmas que desejam expandir para mercados internacionais. Nos últimos 6 meses, garanti 3 grandes clientes que desejam entrar no mercado europeu, mas preciso de um parceiro com experiência em comércio internacional. Ela entregou os documentos a Helena. Esta seria uma parceria estritamente profissional, com contratos claros e transparentes. Nada como os contratos falsos que Richard criou. Helena folheou os documentos, impressionada apesar de si mesma pela qualidade da apresentação e pela solidez dos números apresentados. Esses resultados são reais, completamente verificáveis. Posso fornecer referências de todos os clientes, relatórios financeiros auditados e qualquer outra coisa que você precisar. Helena continuou estudando os números. A proposta era realmente sólida e a Sala Holdings estava considerando expandir sua divisão de marketing digital. Isabela, ela disse finalmente, você percebe como seria estranho para nós trabalharmos juntas? O que as pessoas diriam? Elas diriam que 2 mulheres inteligentes superaram uma situação pessoal difícil e encontraram uma maneira de criar valor juntas.
Isabela respondeu sem hesitação. Ou diriam que somos profissionais o suficiente para separar negócios de assuntos pessoais? E se não funcionasse? Se descobrirmos que não podemos trabalhar juntas, então encerraremos a parceria profissionalmente e seguiremos caminhos separados. Isabela disse simplesmente: mas acho que temos mais em comum do que você pode imaginar. Como assim? Somos ambas mulheres que foram subestimadas por Richard Miller. Isabela sorriu ironicamente. Ele pensou que você era apenas uma esposa decorativa e que eu era apenas uma amante manipulável. Nós duas provamos que ele estava errado. Helena riu, um som genuíno de diversão. Você está certa. Ela estudou Isabela por mais um momento, então ela tomou uma decisão que a surpreendeu. Tudo bem, vou considerar sua proposta, mas com condições. Que condições? Primeiro, qualquer parceria será em menor escala inicialmente. Um projeto piloto para testarmos como trabalhamos juntas. De acordo. Segundo, contratos detalhados sobre tudo, revisados por advogados independentes. Absolutamente. E terceiro, Helena pareceu hesitar pela primeira vez. Se formos trabalhar juntas, precisamos resolver completamente o passado entre nós. Sem ressentimentos ocultos, sem desconforto não resolvido. Isabela assentiu seriamente. Helena, quero que você saiba que nunca te odiei, mesmo durante o relacionamento com Richard. Na verdade, sempre te admirei. Ele falava de você constantemente, sua inteligência, sua perspicácia nos negócios, sua posição na sociedade. Acho que parte do que ele via em mim era uma versão mais jovem e menos ameaçadora de você. Menos ameaçadora. Você sempre foi o seu igual intelectual, capaz de desafiá-lo e questioná-lo. Eu era mais fácil de controlar, pelo menos no início. Isabela sorriu tristemente. Ironicamente, foi isso que tornou o nosso relacionamento menos real para ele. Helena considerou essas palavras, reconhecendo a verdade nelas. Limpa a garganta. Você sabe, Isabela, acho que você está certa de que temos mais em comum do que eu pensava. Nós duas aprendemos lições valiosas sobre nos valorizar e sobre não permitir que homens como Richard definam nosso valor. Exatamente, Isabela acrescentou. Helena se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que agora via com novos olhos, não como a esposa de Richard Miller, mas como Helena S.A., empresária de sucesso por direito próprio. Muito bem, ela disse, virando-se para Isabela. Vamos tentar esta parceria, mas vamos fazer da maneira certa. Obrigada, Helena. Prometo que não se arrependerá. Espero que não. E Isabela, sim. Da próxima vez que um homem tentar dizer a você que você é menos capaz ou menos valiosa do que realmente é, lembre-se desta conversa. Lembre-se de que você é forte o suficiente para reconstruir sua vida, inteligente o suficiente para reconhecer seus erros e corajosa o suficiente para tentar algo novo. Lágrimas brilharam nos olhos de Isabela. Obrigada, Helena. O mesmo vale para você. Você não é apenas a ex-esposa de Richard Miller. Você é uma força da natureza por conta própria. Enquanto Isabela se preparava para sair, Helena refletiu sobre como a vida havia tomado rumos inesperados. Há 6 meses no Gala, ela havia orquestrado a destruição pública de seu casamento como um ato de vingança. Mas o que havia emergido das cinzas daquela noite era algo que ela nunca havia antecipado. Uma versão mais forte e independente de si mesma. Ah, Isabela, limpa aí a garganta. Ela chamou quando a mulher mais jovem chegou à porta. Sim, acho que deveríamos almoçar juntas na próxima semana para discutir os detalhes da parceria. Claro, claro, Isabela sorriu. Mas desta vez eu pago. Afinal, seria tecnicamente uma despesa de negócios legítima. Helena riu alto. Uma risada livre e genuína que ela não soltava há meses. Eu aceito. Depois que Isabela saiu, Helena voltou para sua mesa e olhou para a foto emoldurada que ela havia colocado lá recentemente. Uma foto dela sozinha tirada durante uma recente viagem à Europa que ela havia feito para explorar oportunidades de negócios.
Na foto, ela estava sorrindo genuinamente, livre e confiante. Não havia mais fotos de Richard em seu escritório, nem em sua casa. Não por raiva, mas porque ela havia descoberto que não precisava da presença dele, nem mesmo na forma de uma lembrança para se definir. Seu telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Marcia. Senhora Helena, o Dr. Montenegro, na linha 1, disse que tem boas notícias sobre o processo final de divórcio. Passe-o. A voz familiar de Montenegro soou pelo telefone. Tenho o prazer de informá-la que todos os documentos finais foram assinados e registrados. Você está oficialmente divorciada e tem controle total da Silvera Holdings. Obrigada, Dr. Montenegro. Foi um prazer trabalhar com você. E posso dizer que raramente vi alguém lidar com uma situação tão difícil com tanta elegância e determinação. Depois de desligar, Helena permitiu-se um momento de satisfação silenciosa. O capítulo Richard Miller de sua vida havia sido definitivamente encerrado, mas ao contrário do final amargo que ela havia antecipado, ela se sentiu libertada. A mulher que havia entrado naquele baile de gala há 6 meses era a esposa traída de Richard Miller. A mulher sentada naquele escritório hoje era Helena Sailer, empresária filantropa e arquiteta de seu próprio destino. E pela primeira vez em décadas, ela mal podia esperar para descobrir o que o futuro lhe reservaria. Naquela noite, enquanto trabalhava até tarde revisando propostas para novos projetos da Silvera Holdings, Helena recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Helena, espero que você esteja bem. Sei que não mereço perdão, mas queria que você soubesse que reconheço o erro que fiz a você e que você sempre foi melhor do que eu merecia. Richard. Ela olhou para a mensagem por um longo momento. Então ela a deletou sem responder. Não havia mais nada a dizer entre eles. Em vez disso, ela abriu um novo documento em seu computador e começou a escrever um plano de negócios para a nova parceria com Isabela Carvalho. Porque enquanto o passado tinha sido sobre vingança e justiça, o futuro seria sobre crescimento e possibilidades. E Helena Sila estava pronta para abraçá-los todos. O novo escritório da Silvera Holdings e Carvalho Associates ocupava 2 andares inteiros em um dos edifícios mais modernos de Nova York. A parceria entre Helena e Isabela havia florescido além de todas as expectativas, tornando-se uma das consultorias de marketing internacional mais respeitadas do país. Helena estava em sua sala quando Isabela entrou com uma expressão de diversão mal disfarçada. Você vai rir, Isabela anunciou, acenando com uma revista em suas mãos. De quê? Richard aparece na coluna social da revista. Pessoas aparentemente ele se casou com uma de 25 anos. Helena arqueou uma sobrancelha. O mesmo padrão, então. O limpa a garganta. Mesmo padrão. Isabela concordou. Mas aqui está a parte interessante. Segundo a revista, Limpa a Garganta, a nova esposa já contratou um investigador particular, porque suspeita que ele está tendo um caso. Helena balançou a cabeça, mais com pena do que com satisfação. Alguns homens nunca aprendem, não. Isabela concordou, jogando a revista no lixo. Mas algumas mulheres, sim, e nós somos a prova viva disso. Helena sorriu, olhando pela janela para a cidade que ela havia conquistado, não como esposa de alguém, mas como ela mesma. Sim, ela disse simplesmente.